O Colégio Pedro II foi fundado em 1837, no dia 2 de dezembro, que é o dia do aniversário do Imperador Menino, seu patrono. Era regente Pedro de Araújo Lima e seu ministro de Estado, Bernardo de Vasconcelos, um político mineiro, foi o responsável pela criação do colégio. Pedro II, depois de imperador, visitava semanalmente o colégio. Inclusive, uma outra relíquia é o sino que está no pátio, que só era tocado quando chegava o imperador. Pedro II dedicou-se durante toda a sua vida a cuidar do seu colégio. Esta proximidade com o poder fez com que a instituição vivesse ao longo do tempo todas as vicissitudes políticas, todos os conflitos do governo imperial e posteriormente do governo da República. O prédio do Colégio Pedro II pertencia ao Seminário de São Joaquim, que ficava na Rua Larga, hoje Rua General Floriano. Ele foi reformado pelo arquiteto francês Grandjean de Montilly. No século XX, 1983, devido à sua importância arquitetônica, o prédio foi tombado. Inspirado nos liceus franceses da época, o Colégio Pedro II foi o primeiro estabelecimento de ensino no Brasil a instituir o sistema seriado de ensino. Dava-se ênfase ao ensino das humanidades, composto por letras clássicas, poesia, retórica, filosofia. Também se praticava e se ensinava muito a religião cristã. Para ilustrar essa relação entre trono e igreja, podemos observar quem foram os primeiros dirigentes do Pedro II. O primeiro reitor nomeado foi Frei Antônio de Arrábida, um franciscano. O vice-reitor, Frei Leandro Rabelo, foi o fundador, em 1821, do Colégio do Caraça. O Colégio Pedro II foi criado para ser um padrão das futuras escolas do ensino secundário. Não era gratuito e atendia os filhos da elite da época. Seu objetivo era formar a elite política e administrativa de um Estado que estava em formação, que pretendia continuar o modelo europeu de civilização. O prédio do colégio é considerado um prédio monumento de uma nação que tentava se afirmar como civilizada aos moldes europeus e, portanto, era necessário representar esse Estado monárquico com um imperador jovem, culto, ligado ao ensino principalmente. Cuidado especial foi dado na formação do quadro de professores. Eram todos eles pertencentes à boa sociedade da época, assim chamada por ser a elite política e econômica do Império. Esses professores foram engenheiros, médicos, religiosos, que vieram para o Pedro II trazer justamente essa cultura de uma elite dominante. Ao finalizar o curso no colégio, o estudante recebia o título de bacharel em letras. Este título lhe dava entrada direta nos cursos superiores do Império, que eram medicina, engenharia e direito. Portanto, o colégio continuava com a sua política de, beneficiando uma elite, prepará-la para os cursos superiores. Inicialmente, na sede principal, na Rua Larga, conviviam alunos internos e externos. A partir de 1858, o internato foi transferido para a Chácara do Mata, perto hoje do que é o Largo da Segunda-feira. Em 1888, 30 anos depois, o colégio interno é transferido definitivamente para o Campo de São Cristóvão. Com a República, o Colégio Pedro II
muda em muito a sua destinação social. Abre suas portas para alunos internos e externos de várias classes sociais, dando-lhes gratuidade, material, uniforme e acolhimento. De preparador de uma classe privilegiada política e economicamente, o Colégio Pedro II passa a moldar as bases de uma elite intelectual. Diversos homens de destaque na história do Brasil estudaram no Colégio Pedro II. São exemplos os presidentes Rodrigues Alves, Washington Luiz e Hermes da Fonseca, e os escritores Pedro Nava, Vieira Fazenda, Euclides da Cunha e Lima Barreto. Proclamada a República, tornava-se necessário redimensionar o significado simbólico do Colégio Pedro II. Dias após a queda do Império, o colégio passa a se denominar Instituto Nacional de Educação Secundária. Em novembro de 1890, o colégio passa a se chamar Ginásio Nacional. 20 anos depois de proclamada a República, o externato é rebatizado como Pedro II e o internato recebe o nome de Bernardo de Vasconcelos, seu fundador. A tradição falou mais forte e, em 1911, o colégio volta à antiga denominação de Colégio Pedro II. Era presidente da República o Marechal Hermes da Fonseca, ex-aluno do colégio. Em 1890, as mudanças não se restringiram ao nome do colégio. Benjamin Constant, ministro da Instrução da República, adepto da filosofia positivista, promove mudanças fundamentais no programa do Colégio Pedro II, então agora nomeado Ginásio Nacional. Assim, foram intensificadas as aulas de ginástica e os estudantes passaram a ter instrução militar nas aulas de evoluções militares e esgrima. Era preciso cuidar do desenvolvimento físico dos jovens, para transformá-lo em cidadão soldado apto a defender a pátria. Dando sequência à orientação positivista, foi criado, em 1894, o Batalhão Escolar, uma estrutura muito semelhante à do Exército. Assim, tínhamos um Estado-Maior formado por alunos graduados, a banda de tambores e a Praça d'Armas, onde eram guardadas as armas deste batalhão. A ênfase ao ensino de ciências, iniciada na segunda metade do século XIX, foi ampliada, e os estudos de religião foram substituídos pelos estudos de história e sociologia, de acordo com o ideário positivista.